Yeah, it's okay here. Okay. You have to move all the way. It's moving. You're connected to this. No. Thank you. Okay. Lama Bodhicitta the refuge first, 3 times. Nós vamos fazer o refúgio 3 vezes, que está na página 13. Buda no Dharma e na Sangha, toma refúgio até a iluminação. Pela virtude da generosidade e outras boas ações, alcançarei o estado búdico para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sangha, eu tomo refúgio até a iluminação. Pela virtude da generosidade e outras boas ações, alcançarei o estado búdico para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na Sangha, eu tomo refúgio até a iluminação. Pela virtude da generosidade e outras boas ações, alcançarei o estado búdico para o benefício de todos os seres. Panje jodo soge jonamlo janju bado dani gyapsu che dage jinso kebe tsonamge dola penjir sanje rubara sho sanje jodo soge jonamlo janju bado dani gyapsu dage jinso kebe tsonamge dola penjir sanje rubara sho sanje jodo soge jonam Chanjo bardo dane gyapsu che dage jinso kebe sonamge dola penjir sanje rubara sho. We'll recite the mantra 3 times. Nós vamos recitar o mantra 3 vezes. Om ye dharam hetu prabhavam hetum te sham dathagato yavatat Tesham chayo nirodha evam vati mahashramana yesvaha Om ye dharma eto prabhava etom tesham dathagato yavatat Tesham chayo nirodha evam vati mahashramana yesvaha Om ye dharma heto prabhavam hetum tesham dathagato yavatat Tesham chayo nirodha evam vati mahashramana yesvaha. Okay, so continuation from where we left this, the first session is that so from the example that I gave you and the 4 courses which are responsible for all our miseries. And if you reflect deeply, not just now, but continuously reflect more on this, you come to realize that all our experiences of joys, happiness, misery, stress, anxiety, the feeling of uncertainty. I'm sure that Brazilians, all of you had the feeling of uncertainty at the peak of COVID-19, I'm sure. Então, retomando de onde a gente parou na primeira sessão, essas 4 causas, então, que nós vimos, são as causas de todo o sofrimento que a gente experiencia. Então, se a gente refletir, não só agora, mas se a gente continuar refletindo sobre isso, a gente vai ver que todas as experiências de alegria, de felicidade, de estresse, de ansiedade, de incerteza, né? O Geshe lá tem certeza que a gente passou por um período de incerteza muito grande durante a COVID-19. As causas de tudo isso são essas 4 causas. And the COVID, it was so it just so widely spread in Brazil and also in India, so many loss of lives. So there, how many of you really had a feeling of uncertainty? Now, there's no place where I can run.
everywhere you are bound to be contracted with COVID positive. How many felt that? Raise hands. Então, ele tem certeza que a gente aqui, durante um tempo da Covid-19, foi um período de muita incerteza para nós, de muitas perdas, muitas pessoas perderam as vidas, parentes próximos, queridos e tudo mais. E a gente tinha uma sensação de não ter para onde correr, né? E durante muito tempo a gente ficou com esse medo de, em qualquer momento, ser contaminado, né? Então, quem passou por isso, levanta a mão. I did, last week. Yes. So in your case, the COVID, the situation not too severe. Yes. You were pretty sure that it would be over. But those days, like 2020, 2021, when the outbreak was so severe, very scary to everyone. So these all these fears, these are the samsara, experience of the pain, samsara. This is because of the contaminant karmas which we did in the past life, which in turn was triggered by the afflictions. These afflictions because of misperception, misjudgment of the things. Something is so beautiful, something is so undesirable. And these because of being in the ignorance of seeing the object as intrinsically real. Então, estava brincando que eu tive Covid a semana passada, né? Então, mas no meu caso, isso foi uma coisa simples. Eu sabia que ia passar, estava tranquila, mas em 2020, 2021, a gente tinha muito medo de ficar doente, né? Medo de que não fosse sobreviver aquilo, né? Então, foi muito difícil. Todo esse medo, então, seria, então, aqui, representando aqui o samsara no nosso esquema aqui, né? E esse samsara, ou esse medo, né? Vem por conta de karmas que nós acumulamos em vidas passadas, né? Que nos levaram, então, a ter essas aflições todas grosseiras, nesse caso. Porque, possivelmente, a gente exagera, né, as qualidades de achar as coisas que são muito lindas, muito bonitas, um exagero que, por sua vez, vem do fato de a gente achar que as coisas têm uma natureza intrínseca, verdadeira, né, da ignorância, por fim. Okay, now going back to the example, let's say if you don't want to be in the prison, what should you not have done? My first question. Então, voltando para aquela história, se a gente não quiser ir para a prisão, o que a gente não deveria ter feito? Primeira pergunta. Fight. Stop fighting. Parar de brigar, a gente precisa parar de brigar. If you don't want to fight, what should you not have done? Se você não quiser brigar, o que você não deveria fazer? Ou que você tem... No afflictions, no attachment to the mobile, no anger towards your competitor. A gente não deveria ter aflições mentais, não ficar pegado ao celular, nem com raiva de quem quer pegar o celular da gente. So we see from this, we see that even the anger is rooted to attachment. This anger towards the competitor was because of the attachment to the mobile. So in Pramanavartika by Acharya Dharmakirti, it says the root of our problems is attachment. Então, até mesmo nesse exemplo, né, a raiva que a gente tem de o outro querer o nosso celular, o celular que a gente queria pra gente, é por conta do apego, né? Então, Chandrakirti, Acharya Dharmakirti. Dharmakirti. Então, o Dharmakirti explica que a causa da raiva acaba sendo o próprio apego. So when I mention these great masters' names, Acharya Dharmakirti, Pramanavartika, Aranagarjuna, in a way, this is a reminder for us that you and me, we have to study these texts eventually. Então, quando Geshe cita esses nomes, Nagarjuna, Dharmakirti, and the one... Chandrakirti. No, Chandrakirti, yeah, but the other one. Nagarjuna. Nagarjuna and? Acharya Dharmakirti. Dharmakirti, Chandrakirti, Nagarjuna. A gente deveria estudar esses mestres. Quando Geshe cita esses mestres, a gente deveria estudar. Okay. So if you don't want to have attachment to the mobile, so no anger towards the competitor, you should stop attachment to the mobile. And to stop the attachment to the mobile, what should you have done? Então, para a gente não ter raiva, a gente deveria deixar de ter apego ao celular. E para não ter apego ao celular, o que a gente deveria ter feito? Inappropriate attention. What is that? What is that? O que significa? In the example, No exemplo, o que significa isso? Not exaggerate the object as brand new iPhone Pro, iPhone 14 Pro Max. Então, no exemplo, seria a atenção inapropriada seria não falar, isso aqui é um iPhone novinho em folha 14 Pro Max.
how to stop this exaggeration? Como é que a gente interrompe esse exagero? You should not see the dream mobile as a real mobile. A gente não deveria ver o celular que é de sonho como um celular de verdade. So from this we come to know that the root of all these problems is seeing the dream mobile as a real mobile. Então a gente vê que toda essa confusão, a causa de toda essa confusão é ter visto o celular de sonho como um celular de verdade. If we stop this, the rest of the problems will stop. Se a gente parar isso, se interromper isso, o resto todo para também. How to stop this? Como é que To a gente see faz? the dream mobile as a real mobile. How to stop this problem? Como é que a gente acaba com esse problema de ver o celular de sonho como se fosse um celular de verdade? Awakening. Realize what? Realize what? Wow. Realizing emptiness. To know that this is not a real mobile, to know the dream mobile as not a real mobile, you have to see emptiness. Então, para ver que o celular de sonho não é o celular de verdade, a gente precisa ter a realização da What I'm saying vacuidade. is that what I'm saying is that in a dream you see the dream mobile as a real mobile. So how to stop this ignorance? Então, o que o Geshe está dizendo? Que no sonho a gente vê um celular de sonho como sendo de verdade. O que a gente precisa fazer para isso acabar? Wake up. Wake up. Acordar. A gente precisa Wake acordar up. do sonho. Wake up. Because of this, the Buddha is revered as the fully awakened one. Por isso que o Buda é reverenciado como aquele que despertou plenamente, completamente desperto. So therefore, when we say take refuge and so forth, we have to see the Buddha as the fully awakened one. I like to become one like you. As long as I'm the dream, I have a problem. I create problem to others. I don't know how to solve the problems in others. Only when I wake up, my problem is solved, and I can teach others how to solve the problem. Então, quando a gente toma refúgio no Buda, a gente deveria lembrar de que o Buda é esse ser plenamente desperto. E a gente quer ser como ele, a gente quer acordar desse sonho, porque a gente sabe que no sonho ele tem problemas. E a gente causa problemas para os outros, a gente não consegue ajudar os outros também. Então a gente quer acordar como o Buda acordou, para poder ajudar todos a também acordarem. Okay, so with this, from this we get some kind of clue that, and of course, the awakening is not that easy. Então por aí a gente tem uma pista de que é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa despertar, mas não é uma coisa fácil. And for you, for me, for all of us, we need to put effort. Para todos nós, a gente precisa fazer um esforço para isso. If you look at these 4 courses, we see that, say, the first one, contaminated karmas. Contaminated karmas, broadly speaking, 10 non-virtuous karmas. Stay away from the 10 non-virtuous karmas. Então, dessas 4 causas aqui, a primeira é o karma contaminado, né? Então, falando de uma forma bem geral, o karma contaminado são as 10 ações não virtuosas. A gente não deveria praticar as 10 ações não virtuosas. Okay, since that the Brazil is next to the ocean, right? Next to the ocean. So you have seen the ocean, you have seen the beaches. How many of you have seen a beach where the water is so clean? Clean. Então, a gente tem bastante mar, né, no Brasil. Então, quantos de nós já fomos numa praia em que a água é muito, muito limpa, clarinha? Todo mundo já. Okay, Yeah, let's say that and you must have also seen the motorboat moving on the water body, and then it creates a wave, very ferocious waves. What's the color of the wave like when the motorboat moves? Então a gente também já viu esses, como é que chama isso? Lancha, jet ski, andando no mar, né? E a gente vê que aquilo levanta faz uma bagunça na água levantar. E que cor que fica a água nesse momento? Fica turva. Not clean. No, what kind of color does it Que cor que ela fica? Depends on the sand. Depends on the sand that we have in the not the sand. Yeah. Not the What? sand. I mean, On the water body, on the water body, it moves so fast. Then the wave is created white. White. Não é bem areia, só quando se forma muita bolinha de ar, né? Que cor que fica a água, assim, fica branca, né? Branquiçada, de espuma. So, as I said earlier, take the example of where that water is
very clean, crystal clear. But when the wave is created, very strong wave is created, it is whitish in color. So you don't see the clarity. So now what we are trying to do is we are going to go to the true nature of your own mind. Your mind is like the water. And the water, sometimes there is a wave created there. Sometimes very ferocious waves like tsunamis created. So our mind is like that, the water body, and sometimes you can have a tsunami of anger and the aggression. So one person killing millions of people, all these things happen. Então, quando o mar tá calmo, né? A água tá completamente límpida, cristalina, a gente enxerga bem, mas quando por alguma razão aquela água fica turbulenta, então a gente já não enxerga mais, fica tudo tingido de uma cor, talvez branco ali, né? Então, da mesma maneira, o que a gente está buscando aqui é compreender a natureza essencial da nossa mente, que seria a água, né? Mas essa água, muitas vezes, ela tem uma tsunami de ódio, de raiva, e uma pessoa é capaz de matar milhões de outras pessoas, né? Por conta dessas ondas, dessas tsunamis de raiva. Mas a natureza da nossa mente é como a água cristalina. So in order to, now we are trying to see the true nature of this water, so clean, you want to see that. To see that, first, this tsunami must stop. The gross wave must stop. Então, contaminated karmas must stop. Então, para a gente enxergar essa natureza da nossa mente como se fosse essa água cristalina, primeiro as tsunamis precisam parar, né? Para a gente poder enxergar a limpidez da natureza da nossa própria mente. Então, esse é o karma contaminado, isso precisa parar. So it was like 5 years ago, I think about four years ago, I was in Brazil, no, Israel. Então, I was in Israel, and my host took me to a restaurant close to not really the beach, it was like a water body, the ocean, part of ocean, but not a beach. And there was a hotel restaurant right next to the water body. And the water balls moving there. When I see the waves created, the water was so clean. And the waves created by the whitish waves created by the moving boat. So then this thought came to me, this season karmas and afflictions, season environment, the thought came to me. So that is like the contaminated karmas, waves created. And then once the waves subsided, then I could see the bubbles there inside. The bubbles, like this. This is number 2. So to see the true nature of this water, even the bubbles should stop. The bubbles is a metaphor for your afflictions. Wave for the contaminated karmas. Next comes the bubble. Remove the bubbles. There's afflictions. Então, 4 anos atrás, o Geshe estava em Israel e o anfitrião dele levou ele para um restaurante que era na beira do mar. Assim, não era uma praia, mas era bem na beira do mar, assim, né? E a água era super cristalina, mas aí passou uma lancha, aquilo agitou completamente a água, então fez uma onda, assim. E o Geshe começou a refletir sobre aquilo, né? Achar que aquilo era um exemplo para isso que ele está ensinando para gente. Então, aquela agitação muito grosseirona ali são os karmas. Mas mesmo depois que o barco passou e a água se acalmou, ainda assim dava para ver umas bolinhas de ar ainda, né? Na água, assim. Ainda tinha umas bolinhas de ar ali. Isso seria as aflições da mente, né? Isso para que a gente enxergue a água límpida de novo, essas bolinhas também precisam desaparecer. E essas são as aflições da mente, a terceira causa. So once the bubbles subsided, then extremely tiny sand particles are moving inside. That should stop. That's a metaphor for the inappropriate attention. Depois que as bolinhas também desaparecem, ainda algumas partículas podem estar ali sobrenadando, ainda meio agitadas, um pouquinho impedindo que a gente veja a água com muita clareza, né? Isso seria, então, a atenção inapropriada. Seria uma metáfora para atenção inapropriada. So once this tiny sand subside, then the very gentle, very subtle movement of the currents is there. That is a metaphor for self-grasping ignorance. Depois que essas partículas também acabam decantando, ainda tem um movimento meio sutil, assim, de uma corrente, assim, né? Ali na água. Isso seria a metáfora para ignorância e para fixação a um eu, a uma identidade.
So on that level, when there's a very gentle, subtle current of movement of the current inside is there, water is so clean, but still that is not the true nature of the water. So for this, the current must stop. The flow of the current must stop. E enquanto essa corrente ainda está acontecendo ali, bem sutil, mas ainda tem um fluxo de uma corrente ali, isso também precisa parar, porque isso também não impede a gente ver a natureza da mente, propriamente, da água cristalina. Only then the true nature of the mind will manifest. Só é a partir daí, então, que a natureza verdadeiramente se manifesta. So for this, first, the contaminant karmas must stop, like 10 non-virtuous karmas. We must stay away from them as much as possible. Então, o primeiro ponto é que a gente precisaria ali, inicialmente, já ficar longe das 10 ações não virtuosas, porque o karma contaminado precisa cessar. 10 non-virtuous karmas, you said? Sim. Okay. So we have to identify what the 10 non-virtuous karmas are. What are they? Então, o que são as 10 ações não virtuosas? O que está incluído aí? Anyone? Alguém sabe? Yes, yes, yes. 3 physical, Então, 3 de corpo, 4 verbal, 4 de fala 3 mental. e 3 de mente. Good. What are the 3 physical? Então, os 3 de corpo. Stealing, Roubar, killing, matar sexual misconduct. e conduta sexual inapropriada. Okay. What are the 4 verbal? Mentir, Lying, fala speech, áspera, divisive fala speech, conflituosa, idle gossip. e fofoca, fala inútil. Very good. What are the 3 3 mental? mentais, What are 3 mental? Wrong view, visão errada, covetousness, cobiça, covetousness, malice, ill will, maldade. malice, má vontade. malice, or evil same. Okay. So these and we have to identify them. Então, a gente precisa identificar essas 10 não virtudes. If you're not too sure what they are, you don't know what to abandon. Se a gente não souber direito o que é, a gente não sabe o que tem que abandonar. We should them on our fingertips. Então, a gente tem que ter na ponta da língua. That is a real Dharma practice. Essa é a prática verdadeira do Dharma. So otherwise, we talk very high philosophy, tantra, and so forth. And in actuality, we even don't identify what the 10 non-virtuous actions are. Senão, a gente fica falando de tantra, de práticas muito avançadas, de filosofia, e a gente não sabe quais são as 10 ações não virtuosas. Rough waves are there, and we are thinking of talking about the clear water. A água está completamente perturbada ali e a gente está querendo enxergar a água límpida. You can never see the clear water Nunca vai dar para ver essa if we água don't límpida. stop the rough waves. Se a gente não conseguir interromper essas ondas todas, essa turbulência. So people who really don't jump too high into tantra and so forth, instead, okay, what Nagarjuna said, what the Buddha said, number 1, Edharma hetu prabhava hetum tesham tathagata hevata tesham chayo nirodha evam vadima ashramana. What the Buddha said, if that I can do, just check it. Then to go detail, what the Buddha taught in go detail are the Nagarjunas. Season karmas afflictions is nirvana. Karmas and afflictions arise from conceptualization, which in turn arises from self-grasping ignorance. And the elaboration ceases through the wisdom of emptiness. Okay, if this I can practice it. Even that, to be very honest, even that is too huge, a lot of practice in a life. And many people, we don't do that. We talk of tantra and at a high level, tantra and so forth. Oh, we are so auspicious, it's so very meritorious. We must get the chance to practice tantra. No, this is just deceiving yourself. Então, muitos de nós, assim, a gente se atira direto no Tantra, né? A gente quer partir já para a coisa mais elevada, assim, mas a gente daí não sabe o que o Buda ensinou primeiro. Então, o mantra da essência da originação dependente foi o que o Buda ensinou. Aí a gente pode pensar, bom, isso eu consigo fazer. Aí, se a gente quiser detalhar um pouco mais, então, Nagarjuna, né? Então, a cessação das causas dos karmas e das aflições é o Nirvana. Os karmas das aflições, por sua vez, surgem da conceitualização e da atenção inapropriada, que, por sua vez, surge da elaboração, que é a fixação ao eu e a ignorância, que, por sua vez, e, portanto, a cessação da elaboração se dá por meio da sabedoria da vacuidade.
mesmo isso que a Arya Nagarjuna ensinou, é trabalho para a vida inteira. E para muitas vidas, né? É muito trabalho. Então, a gente não precisaria pular direto para o Tantra. A gente poderia passar bastante tempo aqui com essa prática maravilhosa já. So the real masters, the great masters from all the traditions, Theravada, Chinese Buddhism, Tibetan Buddhism, within Tibetan Buddhism, Sakya, Kakyu, Nyingma, Gelu, all these great masters, when they see you, somebody who is not short-tempered, who knows how to control one's emotions, and who does not backbite other people, who doesn't talk about, okay, I belong to this tradition, I belong to that tradition, you are from this tradition, that tradition, who doesn't talk about these things, embrace everybody with love and affection, and seeing that we are all to go towards awakening your potential. So when they see you as such a person, they will all cherish you like a small child from a mother. Mm-hmm. Whereas if you, and then they will see you as a great Dharma practitioner. It's not about what Tantra practice you're doing, what Tantra empowerment you have received. No, there's nothing to it. They just observe you. They'll not even ask you what teaching you have received. Just seeing how, say, you behave. From there, they consider across the traditions. All these really great masters will see that, wow, this person is really great practitioner. Então, qualquer grande mestre na tradição budista, Zen, dentro da tradição tibetana, qualquer mestre da Nyingma, Gelugpa, Kagyu, Sakya, qualquer grande mestre que olhasse para nós, olhando para nós, se eles enxergarem uma pessoa que não tem pavio curto, né, que sabe manejar as emoções, que não olha como se fosse para um outro praticante de uma outra linhagem, como se fosse inferior, uma pessoa que abraça todos, considera todos muito valiosos e tudo mais. Se esse mestre olha para nós, ele quer enxergar essas qualidades, para ele não interessa que iniciação que a gente recebeu, que tipo de prática tântrica a gente faz, isso não importa. Se ele olhar para nós e enxergar essas qualidades, então ele vai nos apreciar como alguém que é grande praticante, que está realmente no caminho para a iluminação. So imagine now what are we doing here is, okay, first of all, what I said is that not only you, me also, all of us, same, we have to practice to stop the contaminant karmas to the best we can, including the 10 non-virtuous actions. Next, move to the afflictions inside. Afflictions, say your affinity to anger, attachment, craving, jealousy. So how they behave, just see how they make your mind, even the heart palpitation changes, your blood pressure changes. So how these afflictions, they affect you, just observe them and then try to mitigate to the best you can. Então, o primeiro ponto, a gente realmente precisa lidar com os karmas contaminados, né? Então, a gente precisa identificar as 10 não-virtudes e evitar essas ações não virtuosas da melhor forma que a gente puder. Aí, o segundo ponto, então, são as aflições mentais. Então, como é que é sentir o apego, como é que é sentir raiva, como é que é sentir inveja, como é que isso nos afeta, como é que fica o nosso coração, como é que fica a nossa pressão arterial, como é que isso afeta a gente. E a gente precisa, então, tentar mitigar o melhor possível, da melhor forma que for possível para nós, todos nós aqui. So, with this, then the inappropriate attention. Say, we tend to have this feeling, this is so nice, you are so good. And the next time, a little bit of conflict. This is the worst person I've seen in the world. Just up, down, such a torture for yourself. E daí this is inappropriate attention. E daí a questão da atenção inapropriada, né? A gente vê uma pessoa e fala, ai, essa pessoa maravilhosa. Deixa uma sua caneta, mas, ai, essa pessoa maravilhosa, a coisa mais linda do mundo. Aí no minuto seguinte, ai, essa pessoa é estúpida, é horrível, a pior pessoa que existe no mundo. Então esse sobe e desce é uma tortura para a gente precisa também se lembrar disso. So and then finally, till this point, contaminant karmas, afflictions, the inappropriate attention. So till this point,
even if you are not to learn it, even if you are not to learn it, you can still see, you can be a good practitioner related to these. Then the last one, about the elaboration. For this, you should really learn, study, reflect, meditate. Otherwise, this will not happen naturally. Então, até esse ponto, né, que o Geshe está explicando do karma contaminado, das aflições mentais e da atenção inapropriada, até esse ponto, mesmo que uma pessoa que não tenha muito conhecimento, que não seja muito erudita, se não tenha muito conhecimento, consegue avançar, consegue ser bom praticante, consegue... Mas para o quarto ponto, que é da ignorância e da fixação ao eu, que é a sabedoria da vacuidade, isso a gente precisa estudar, e precisa praticar, precisa meditar. Aí não tem outro jeito. So for this, to wake up from the sleep of ignorance, to get out of the elaboration of self-grasping ignorance, for this we have to study very seriously of what Buddha taught, what Nagarjuna taught, what Acharya Chandrakirti taught. Otherwise, we cannot do that. It is because of this that the Buddha's two teachers, Acharya Alara Kalam, Acharya Udrika, you have noted down, you forget it. Acharya? You have to note it down. Acharya Alara Kalam. Arala Kalam. Alara Kalam. Kalam. The second teacher is Acharya Udrika. Udrika. Dika. So why these two teachers? The Buddha, after having left the palace, then he went to look for the path to get away from all the miseries. And Buddha first met the first teacher, Acharya Alara Kalam. He sought the help of him. Then this teacher taught the Singaporean meditation, very advanced level Singaporean meditation. And within very few, within a very short duration of time, Buddha succeeded to reach the same level as a teacher. And the Buddha asked for more teachings. And the teacher said, you have already got everything. I have nothing more to offer. And you have accomplished everything. And the Buddha, Prince Siddhartha, said that I did not accomplish everything. Still, I have not found the path to liberate all the beings. So the Buddha sought the help of the second teacher, Acharya Udrika. And Acharya Udrika, his level of realization is even higher. Very deep meditative samadhi. Today, if you see somebody like this, you will see that this person is a Buddha. But actually, it's still not a Buddha. Why? Then very soon, again, the Buddha reached the same level as the second teacher. And then the Buddha again asked for more teachings. And the second teacher said that, so last time you remember, we did the 4 formless realms. The first teacher reached the 3rd formless realm. And the 4th teacher reached the 4th formless realm. 4th one, the peak of existence, peak of samsara. He reached that level. And then beyond this, only if you see emptiness, you can go beyond. If you don't see emptiness, you cannot go beyond this. This is the ultimate. So therefore, it is known as peak of samsara. That is the ultimate. So the Prince Siddhartha, he reached the same level as the second teacher. And again, asked for the more teachings. The teacher said, you got everything. Now, there's nothing for you to learn. And all my students, they're your students. Teach them, stay with me. And the Buddha said, no, I still have not found the path to liberate all the beings. So what is that path? Because even that teacher is not liberated fully. Even this teacher is within the bound of the 3 realms, the formless realm. So the Buddha finally found the emptiness. That makes Buddha very different. So therefore, we should know what's the real Dharma. It's not about, it's not about, say, the Tantra, this and so forth, It's about finally you should get the path, that you be liberated, that you experience the infinite happiness, that you be able to help all the beings. Usually, jokingly, I tell people that the Buddha Shakyamuni, he's not a Theravada, he's not a Chinese Buddhism, he's not a Tibetan Buddhism, but he's the ultimate Buddha. So we all take him as a role model for us. Yeah. Então, a quarta causa, né, que a gente precisaria superar, que é a ignorância e a fixação ao eu, a única forma de fazer isso é desenvolvendo a sabedoria da vacuidade, né?
Então, o Buda, o príncipe Siddhartha, né, quando ele partiu em busca de um caminho que levasse à liberação completa do sofrimento, ele encontrou dois professores, Alara Kalam Udriyeka. Acharya Alara Kalam e Acharya Udriyeka. O primeiro professor, ele ensinou para o Buda a meditação, que não era o Buda, era o príncipe Siddhartha ainda, ensinou a meditação unifocada, né? E o Buda praticou, e até que ele atingiu o mesmo nível de realização do professor. Aí o Siddhartha falou, olha, eu preciso de mais ensinamento, porque, né, ainda não é isso. E aí a Acharya Alara Kalam falou, olha, é o que eu tenho para te ensinar, eu acho que você vai precisar de outro professor. Ele procurou um outro professor, encontrou a Acharya Udriyeka, que ensinou para ele uma meditação mais profunda, porque ele tinha um nível de realização mais profundo ainda, né? Daí, igual, o Siddhartha praticou e atingiu o mesmo nível de realização desse professor. O primeiro professor, Acharya Alara Kalam, lembra que o Lama, o Geshe lá ontem explicou os reinos da não-forma, né? Esse primeiro professor, ele estava no terceiro nível do reino da não-forma. Né? O segundo professor estava no quarto nível do reino da não-forma, estava no pico do Sansara, na cobertura do Sansara. Assim, né? Mas ainda assim, estava ainda dentro dos três reinos, ele não tinha atingido a liberação. E Siddhartha percebeu isso, ele falou, não, isso aqui não é a liberação. Né? Para ir além desse quarto nível do reino da não-forma, só tendo a realização da vacuidade. Não tem outra forma de ultrapassar esse nível. E esse foi o que o Buda propriamente desenvolveu, foi a sabedoria da vacuidade. Né? Então, uma coisa que o segundo professor pediu para o Buda ensinar com ele. Ele falou, não é isso que eu quero liberação, eu quero ajudar as pessoas a se livrarem do sofrimento também. Né? Então, ele quis ir além e buscando a sabedoria da vacuidade. Então, para nós, não importa muito a gente querer mergulhar direto num ensinamento muito elevado do Tantra ou qualquer coisa assim, né? A gente precisa encontrar um caminho para nós que nos leve verdadeiramente à liberação, que possa nos habilitar, nos dar condições para ajudar os outros seres também. Okay, so let's say, Lama Rinchen, around your place, is there the water running? Which method? 3 small rivers inside here. 3 small what? 3 small rivers. Rivers. Okay, That's the one. okay, so the river, that water, is it drinkable? Can we drink it? Can we drink that water? Potável. Nowadays, no, but the one that was a child here, who used to drink in the river. Now, yeah, now, can we drink it? No. Okay, let's say that it's very hot. Let's say, suddenly the temperature, Brazil, the record of the Brazil temperature, shoots up today. Say in Brazil, 45 degrees Celsius is very hot for us. oh, you reach 45. Only in Rio sometimes. Sometimes. Not in São Paulo, but yes, in some places, yes. In some places, okay. Mhm. So here not. No, not São Paulo. Suddenly it rises to 45, Okay. let's say. And then you are so thirsty and you're not getting water. And then I get a glass of water from that river and give it to you. Will I drink? Yes. I think so. And the Lama Rinchen is saying that it's not drinkable. You want to still drink it? No. It's dirty. I think so. Thirsty, yes. Are you hungry now? If I give a poison, you will not eat, right? You will bear this. You will bear unless it becomes too unbearable. You will bear it. You agree with me? So usually we have to create the real scene. So you will not drink it. Very dirty water, factory water. You will drink it, not drink it. So let's say that this dirty water, which you don't want to drink, we subject this to purification process, like reverse osmosis, ultrafiltration, subject the water to all these purification process, and the clean water comes out. You getting it? Okay. Don't forget this example. On the other hand, let's say that there's a brass statue, and you see that, oh, somebody has a gold statue. I like a gold, my brass statue should be a gold statue. Then you remove the brass
So it becomes a gold. What happens? Remove the brass. Oh, removing the brass. What happens to the statue? It shines. No, statue will disappear. Ah. The statue is made of brass. Okay. Okay, translation. Então, primeiro o Geshe perguntou se tinha algum rio aqui que passava que tinha água potável, né? O Lama Rinchen disse que agora não, mas que quando ele era criança podia beber água desse rio que tem aqui em volta aqui perto, aqui no templo, né? No terreno aqui. Mas vamos supor que a gente está morrendo de sede, que aqui que a gente está numa temperatura de 45 graus, que nunca faz aqui, mas poderia chegar a 45 graus, muito calor, e a gente está morrendo de sede. Aí o Geshe lá pega um pouco da água desse rio, que não é potável, e fala assim, bebe aí. A gente tomaria essa água, que é suja, mesmo morrendo de sede? Vamos supor que fosse muito suja a água, né? A gente tomaria? Possivelmente a gente não tomaria, só se a gente estivesse muito desesperado, mas possivelmente não, se estivesse muito suja a água, né? Vamos imaginar. Mas aí se a gente pegasse essa água e fizesse um processo de purificação, osmose reversa, ultrafiltração, e aí a água fica perfeitamente límpida, assim, né? Aí a gente beberia, né? Mataria a nossa sede. Então esse é um exemplo. Outro exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma estátua de... O que é brass? É cobre? É bronze? Latão? Brass? Então vamos supor que a gente tem uma estátua de latão, né? Se a gente remover o latão... Então, peraí, da água, se a gente remover as impurezas, a gente fica com a água pura, certo? Aí vamos supor que a gente tem uma estátua de latão. Se a gente remover o latão, a gente fica com o quê? Com nada. Então, esse é o segundo exemplo. Right. Okay. So with the water, you remove the impurities, it becomes so clean. You want to drink it. With the brass, with the bronze or the brass Buddha, you remove the brass, then it doesn't become gold. The statue disappears. With the water doesn't disappear, but the water becomes very clean. What is the difference? Então, a água, se a gente tirar as impurezas, ela fica uma água límpida, ela não desaparece. A estátua de bronze, se a gente tirar o bronze, vamos supor que seja bronze, se a gente tirar o bronze ou latão, que seja, o que vai acontecer? O que vai sobrar para nós? Nada, né? Qual que é a diferença entre a água que a gente limpa e sobra água pura e o latão que a gente limpa e sobra nada? Qual que é a diferença? So the water can be purified and the brass cannot. Why not? Why? Por que não? Anyone? The nature of the water is pure. Was the Namdula learned it 20 years ago. Porque a aluna lá aprendeu isso faz 20 anos, então ela respondeu. Okay, so we will all agree with Venerable Namdula that the water, however dirty the water is, the true nature of the water is so clean. Então é possível purificar a água, porque como a Namdula aprendeu há 20 anos atrás, a natureza da água é pura. Então é possível remover remover as impurezas da água. So when you remove the dirt, you are not removing the true nature of the water. Então quando a gente You are removing the dirt, the temporary nature of the water and the true nature, these two are separated. Then the true nature comes out as so clean and pure. Então, quando a gente remove a impureza da água, a gente não remove a natureza essencial da água, né? Então, a natureza temporária da água, que é suja, ela pode ser transformada, pode ser removida, as impurezas podem ser removidas, e aí a natureza essencial da água, que é completamente pura, fica completamente aparente para a gente. So our mind is not like the brass statue. Our mind is like the dirty water. Então, nossa mente, ela não é como a estátua de latão, ela é como a água suja. However defiled our mind is, the true nature of mind is so pure, with three qualities: perfect love, perfect knowledge, and a perfect power. Então, não importa o quanto a nossa mente esteja impura, suja, né? A natureza essencial da nossa mente, ela nunca se perde. A natureza essencial tem três qualidades: amor perfeito, sabedoria perfeita, conhecimento perfeito e poder perfeito. So when it comes to the true nature of our mind, there's no difference between male and female. In both cases, the mind is so pure, equally pure.
There's no difference that male is more pure and female is less pure. Female is more pure, male is more pure. No, everyone is equal. Com respeito à natureza da mente, não existe nenhuma diferença entre homens e mulheres, entre seres femininos e masculinos. As qualidades de qualquer gênero são exatamente as mesmas. In the olden times, everywhere in the world, I'm sure, everywhere in the world, including Brazil, India, Brazil, Tibet, China, everywhere there was male chauvinism. Então, qualquer lugar do mundo, no Brasil, com certeza, na Índia, qualquer lugar do mundo, existia o chauvinismo masculino. So, where there's male chauvinism, this is a backward society. Backward. Sorry? Desculpa. Então, qualquer sociedade onde existe ainda o machismo, né, é uma sociedade retrógrada, vamos dizer assim, no passado. 2,500 years ago, when the gender discrimination was acute, at that point, the Buddha stood very strongly against gender discrimination. Então, 2.500 anos atrás, quando o machismo era muito brutal, o Buda deu ensinamentos contra isso. So, today, we say, oh yeah, Buddha did it. But you have to see the reality in those situations where the whole community predominantly or dominated by the male chauvinism. So there, the Buddha said, no, male, female, we're all just equal. We're all just equal. There's no difference, because both have the true nature, which is so pure. It's not that the male true nature is more pure. We're all equal. So, because of which, Buddha faced a lot of challenges from the surrounding society. Então, hoje a gente pensa assim, o Buda falou isso 2.600 anos atrás, mas a gente tem que imaginar que naquele tempo essa discriminação, o machismo era muito, muito intenso. E o Buda, naquele tempo, ele falou, olha, não tem nenhuma diferença, a natureza da mente das mulheres é igual à natureza da mente dos homens, não tem nenhuma diferença em absoluto. Naquele tempo, isso era muito difícil de se dizer, né? Então, por isso, ele sofreu muitos desafios, assim, ele foi muito confrontado por conta dessa posição que ele assumia. So, we need to know that each one of us, we have the incredibly beautiful treasure within us. Each one of us, we have to acknowledge this. Each one of us, we have the seed of perfection. We have to acknowledge this. Então, todos nós precisamos entender que a gente tem dentro de nós a semente da perfeição, qualidades preciosas dentro de nós, todos nós. Então, a gente precisa reconhecer isso. Don't think that somebody else is, that person is very intelligent, so many, you got the meritorious, and I'm just a hopeless person. No, we're all same. Deep inside, we are same. Então, a gente não deve pensar que uma pessoa que aquela ali é uma pessoa tão inteligente, ele tem tantos méritos, eu, pobre coitada, eu não tenho nada. A gente não deve pensar assim, nós somos todos realmente iguais. And nobody can fail you, only you can fail yourself. E ninguém pode te pôr para baixo, só você consegue fazer isso. When you say that, no, I'm just hopeless, I cannot do anything, I don't have this potential, nobody can help you. You are the one who, this is the greatest failure. E se você se achar, eu não tenho jeito, eu não tenho potencial nenhum, eu sou nada, ninguém pode te ajudar também. Você é o único que é capaz de se ajudar realmente, né? De ter essa convicção de que você tem essa natureza perfeita. So let's imagine that this beautiful space which the Lama Rinchen's father created, this beautiful place, and I don't think that this place existed before your father constructed it. It must be, he did it. So let's say that before that he must be living in a small house, right? So let's say that to build this beautiful structure, so first he had to create a blueprint. When he was creating blueprint, the blueprint is not the real house. So he was in a small house. So don't throw the small house.
while you have the blueprint doesn't mean that you have the house, right? You continue to live in the small house, meanwhile create that blueprint. Likewise, we think of how to get away from these contaminated karmas, 10 non-virtuous karmas, afflictions, gross afflictions, inappropriate attention, and so forth. While we put effort to stay away from this, we have to create the blueprint of how to get away, how to wake up from the sleep of ignorance. Então, quando o pai do Lama Rinchen se mudou para esse lugar, possivelmente essa estrutura linda que a gente tem hoje aqui, ela não existia. Ele morava numa casinha pequenininha, aqui nessa propriedade, mas uma casa pequena, né? Onde os meninos estão hospedados hoje. Então, era ali que o pai do Lama Rinchen morava. Mas essa estrutura aqui não existia. Para ele construir isso daqui, ele precisou fazer um projeto, ele precisou de uma planta, né? Para poder... ele precisou projetar essa casa aqui, né? Então, ainda que a gente esteja morando na casinha pequena, né? Enquanto isso, a gente vai se livrando das 10 ações não virtuosas, das nossas aflições mentais, da atenção inapropriada. Ainda assim, a gente precisa ir projetando essa propriedade maior aqui, essa estrutura mais sofisticada, né? Que corresponderia ao estudo da sabedoria da vacuidade. So from what we learned thus far is that we should stay away from the aggressive, contaminated karmas, the afflictions such as attachment, anger, jealousy, and so forth, inappropriate attention, so forth. So we have to subdue them. To subdue them, there are two ways of subduing. To eliminate them, there are two ways of elimination. Então, o que a gente viu até agora, né? De se livrar do karma contaminado, das aflições mentais, da atenção inapropriada, a gente precisa fazer isso, né? E esse processo de eliminação, ele se dá de duas maneiras. Existem duas formas de eliminar isso. So the first one is a temporary elimination, and the second one is the elimination from the root. Então, primeiro é uma eliminação temporária e a segunda é a eliminação pela raiz. So, what is the temporary elimination? Let's say that suddenly Mr. Jimila receives phone call from the office of His Holiness the Dalai Lama that His Holiness is coming to Lama Rinchen's Kompa. Wonderful. Então, por exemplo, vamos supor que primeiro a eliminação temporária, como que seria isso, né? Vamos supor que o Jimila recebe uma ligação lá do escritório do Dalai Lama, lá da sala, falando: olha, o Dalai Lama está indo para aí, viu? Aqui para o templo, aqui do Lama Rinchen. Then Mr. Jimila informed the Lama Rinchen tells all of us, let's clean this up, right? Yes. Aí o Jimila fala para o Lama Rinchen, e o Lama Rinchen, pessoal, vamos limpar tudo aqui, vamos arrumar tudo isso aqui que o Dalai Lama está vindo. And then which means all the slippers are right outside. So then again, Mr. Jimila receives the next call saying that His Holiness is already ready, right down there, right? So we cannot clean this up from the root. So then Lama Rinchen, no, then the maybe Shelly, she says, Lama Rinchen, where can we get a piece of cloth? She covers all the slippers with a cloth and puts some flowers on it. Aí vamos supor que o Jimila recebe de novo uma ligação: olha, Dalai Lama já chegou, né? Aí a gente tá aqui limpando tudo, mas a Shelly fala: Lama, Dalai Lama já tá aqui, o que a gente faz? Me arruma um pedaço de pano, de tecido. Aí ela pega um pedaço de tecido, cobre todo aquele monte de chinelo que tá lá fora, toda aquela porcariada que tava, e põe um monte de flor, vasinho de flor em cima para enfeitar. So that's a temporary elimination of the problem. Então, isso é uma eliminação temporária do problema, porque não dá mais tempo de fazer a absoluta, né? The root is that the Mr. Jimila receives a call saying that, okay, His Holiness will be here after 5 hours. Then you have time. Then the Lama Rinchen will say that the Amir and all of us, come, let's remove all these slippers to really make it clean. E aí, então, vamos supor que o Jimila recebe um telefonema e fala assim: não, o Dalai Lama vai chegar, mas daqui 5 horas. Ah, então beleza. Então a gente tem tempo de limpar melhor. A Lama Rinchen chama o Almir, e daí a gente tira todos esses chinelos daí, limpa direitinho. Isso seria eliminação pela raiz. So real elimination from the root takes time. So therefore it happens only in
Gade, Gade, Paragade. When you reach the third one, Paragade, at that point, then the real elimination starts. Otherwise, before that, it's all temporary elimination. Então, a eliminação pela raiz, ela demora um tempo, né? Então, a eliminação pela raiz seria Gate para HT, seria o terceiro ponto do mantra, né? Antes tem os dois GT aqui primeiro, que são as eliminações temporárias, né? Mas leva um tempo para a gente fazer. Okay. So with this, we see that our job is to remove our mental defilements, contaminant karmas, and so forth. Can they be removed? This is a question. Então, a gente está dizendo aqui que a gente precisa eliminar o karma contaminado e as falhas, as aflições. Aí a pergunta seguinte é possível eliminar isso mesmo? So in 2008, I was in America working on His Holiness the Dalai Lama's book, Emotional Awareness, which was co-authored between His Holiness the Dalai Lama and Professor Paul Ekman, both of them. And the Office of His Holiness sent me there to make sure that in the book, His Holiness's voices reflected well. So I was there for 5 days with Professor Paul Ekman. Então, em 2008, o Geshe lá participou da elaboração do livro Consciência Emocional, que é uma conversa entre o Dalai Lama e o Paul Ekman, que é um psicólogo americano especialista em emoções. E daí o Geshe lá foi enviado para participar dessa conversa para garantir que a fala do Dalai Lama não fosse desvirtuada ali, né? Que fosse precisa, né? Oi? Preservada. And the Professor Paul Ekman, he was so kind. All these 5 days, he entertained me. All the 5 evenings, he entertained me so well. One evening was meeting with his psychologist colleagues. Então, o Ekman tratou o Geshe lá super bem. Todas as noites eles faziam uma coisa diferente. Daí, uma das noites, ele se encontrou com vários colegas psicólogos do Paul Ekman. And he asked me to introduce myself, explain a little bit about Buddhist philosophy. So I was talking about how to get rid of all these mental defilements, attachment, anger, and so forth. When lady psychologist raised her hand, I said that attachment, anger, we cannot get rid of these emotions. These are all instincts. According to Charles Darwin's evolutionary theory, these are all instincts. We cannot get rid of them, number one. Number two, we require these emotions. We require these emotions for our survival of the fittest. Whoever is fit will survive. Who is not fit will die. So our job is to continue the species. For that, we have to survive. For the survival, we need these emotions, attachment, anger, fear, and so forth. So without this, we cannot survive. Então, o Paul Ekman convidou o Geshe lá para falar, então, sobre a filosofia budista, sobre psicologia budista, como que a gente pode lidar com as aflições mentais, e daí o Geshe lá estava explicando que a gente precisaria eliminar as aflições da mente. E aí um dos colegas psicólogos do Paul Ekman levantou a mão e falou, olha, objeção, né? Segundo a teoria da evolução do Charles Darwin, essas emoções de medo, de apego, de raiva são instintivas. Então, não é possível eliminar. Primeiro ponto. Segundo ponto, elas são necessárias para a sobrevivência da espécie, do mais apto, né? Então, não é possível eliminar. Não é possível e seria indispensável para a sobrevivência da espécie. So with this, the reason, the justification that the psychologist brought up is that we need attachment for us to survive. We need things, conducive factors for survival. If you don't have the attachment, you will not bring the conducive factors closer to you for survival. We need anger. Anger helps you get rid of the non-conducive factors, unconducive factors, without which you will stay under like 47-degree, 48-degree, without any AC, without food, still you stay there. The line comes, you stay there, line eats you up. So for this, we need anger. And to run away from these unconducive factors. And the fear is a greatly essential factor for us. That without fear, for example, the lion comes, and then you have no fear, you'll stay here, the lion will eat you up. So your species will stop, terminate. So for this reason,
These emotions are so essential for our survival. We need them. You cannot get rid of them. This is the justification that the psychologist brought up. Então, According to Charles Darwin. Então, esse psicólogo, né, a justificativa que ele deu para essas afirmações que ele fez, de que as emoções não podem ser eliminadas e que são necessárias, ele disse, por exemplo, que então o apego seria necessário para a gente poder reunir as condições favoráveis para a nossa sobrevivência. Sem isso, a espécie não sobrevive. A raiva seria necessária para a gente se afastar ou para se livrar de condições desfavoráveis à sobrevivência da espécie, né? Então, a gente precisa da raiva para isso. E o medo, a gente precisa do medo também, porque se a gente não tiver medo, a gente está ali, vem um leão ali, come a gente, está tudo bem, porque a gente não teve medo, não sentiu medo, né? Então, segundo esse psicólogo, baseado na visão de Charles Darwin, as emoções de raiva, de apego, medo, são absolutamente necessárias para a sobrevivência da espécie humana. So here there are 2 points. Number one, they said that it is instinct, therefore we cannot get it off. Number two, we require them for our survival. So, from the Buddha's point of view, are they instincts? Yes, these are instincts. Instincts doesn't mean that they cannot be gotten rid of. We can get rid of them. Number two, do we need them for our survival? Without this, we cannot survive? Answer is no. We don't need them. As long as we have the skillful compassion. Skillful compassion does the whole thing. All the purposes accomplished by what Charles Darwin would say is the attachment, anger, and fear. All these will well be accomplished by the skillful compassion. So with the skillful compassion, feeling so pleasant with anger, attachment, fear, the feeling so corrosive that it destroys your immunity and your survival will be endangered. Então o psicólogo afirmou esses 2 pontos, né? Primeiro, que essas emoções são instintivas, e segundo, que são absolutamente necessárias, né? E aí o Geshe lá, o que ele falou para esse psicólogo, né? Que, primeiro, que essas emoções, segundo o budismo, também elas são vistas como instintivas? Sim, são vistas como instintivas, mas isso não quer dizer que elas não possam ser eliminadas, né? Segundo ponto, que elas são necessárias absolutamente? Não. Na visão budista, não. Elas são corrosivas, inclusive. Elas seriam prejudiciais à nossa sobrevivência, na verdade. E que todas essas emoções, o papel de todas essas emoções, ele é muito bem desempenhado quando nós desenvolvemos a compaixão habilidosa. Então, uma compaixão hábil, ela cumpre o papel de todas essas emoções, de uma forma muito mais eficiente, né? Porque, na verdade, na visão budista, essas emoções todas, elas acabam corroendo o nosso sistema imune, inclusive, além da nosso próprio bem-estar emocional. And the next is, we can, although they're instincts meaning spontaneously arising within us, also, although they're instincts, yet we can eliminate them by eliminating the elaboration. Então, a questão do instinto, né? Quando ele diz que uma emoção é instintiva, significa que ela surge espontaneamente, né? Então, sim, ela surge espontaneamente, mas ela, na visão, no ensinamento do Dharma, elas podem ser também eliminadas por meio da eliminação da elaboração. So, how to eliminate the root, which is the elaboration, self-grasping ignorance. How to remove that? So we are thinking of removing all these contaminant karmas, afflictions, inappropriate attention from the root. For this, we need to create the blueprint. Meanwhile, you and me both not forget to stop the ferocious wave, stop the bubbles, stop the botanic sands, and stop the current. That current, that is the self-grasping ignorance. So this will be stopped only through this learning. For this, we need to create a blueprint. Yeah. Então, enquanto a gente está aqui tratando de eliminar o karma contaminado, as aflições mentais, a atenção inapropriada e lidando com a elaboração, a gente precisa construir fazer esse projeto, né? Criar essa planta aí para a gente poder se livrar, eliminar tudo isso pela raiz, né? Então, então é isso. Okay, so what is that blueprint afternoon?
Então, o projeto essa planta, a gente vai ver como fazer à tarde. I think it's time up, right? Okay, we'll say the Heart Sutra mantra 3 times. Então, a gente vai recitar o mantra do Sutra do Coração 3 vezes. Teata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisvatyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvatyata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvatyata. Ok, see you afternoon. A gente se vê. Que horas a gente volta, Lama? 2h30?